Bom dia, meus amores. Começando uma aula. Aqui está escrito 16 de setembro, mas na verdade essa aula ela vai ser no dia 9 de setembro. Eu resolvi inverter, né, o conteúdo das aulas exatamente porque eu acho que a aula que eu daria no dia 9 ela vai ficar um pouquinho mais complicada. Então, eu acho melhor deixar aquela aula um pouco para depois e a gente trabalha um pouquinho antes para chegar nela, tudo bem? Então, o que acontece? Nós estamos vendo o conceito de energia. Nós vimos aí o funcionamento de uma hidrelétrica, vimos o funcionamento de uma termoelétrica, vimos o funcionamento de uma energia eólica, né? Lado bom, lado ruim, vantagens, desvantagens, como é feito. Vimos o conceito de uma energia fotovoltaica, né? Energia solar, vimos a energia nuclear, vimos a energia geotérmica, cadê? Geotérmica, vimos a energia de correntes marítimas, de marés também, né? E a ideia é que a gente vai começar a estudar agora a parte de energia mecânica. Então, em resumo, o que é a energia mecânica? A energia mecânica é uma energia associada a uma deformação ou movimento do corpo. Então, assim como a gente viu lá a energia do vento, a energia eólica, vimos a energia solar, que existem formas de eu calcular esse cara, a energia mecânica eu também consigo calcular. Então a energia mecânica ela vai estar associada aí ao meio termo de um do outro. Ou seja, o fato ali da maré do meu sistema subir e descer, ou seja, ele está convertendo uma energia de maré em uma energia que seria considerada aí, por exemplo, uma energia de movimento, né, uma energia mecânica, e vai ser convertido depois em uma energia elétrica. Então, basicamente, nós temos aí que a energia mecânica é fundamental para o nosso sistema se comportar. Então, só para tirar aqui o áudio, continuando. Então, a energia mecânica ela é dividida em três etapas: uma energia associada ao movimento, que a gente vai ver que é uma energia cinética, uma energia potencial gravitacional e uma energia potencial elástica. Então, o primeiro caso, o que é uma energia cinética? Uma energia cinética é uma energia associada à velocidade. Todo corpo que tem uma massa e tem uma velocidade, ele vai ter uma energia cinética. Então esse cara aqui ele está saindo de um ponto para o outro. Então ele tem uma energia cinética. Né? Aqui é a mesma coisa, ele está saindo de uma massa, ele tem uma massa de 0,05 e uma velocidade de 2. Então ele vai ter uma energia cinética. Tudo bem? Eu vou explicar isso na próxima aula, que seria a aula anterior. Então a energia cinética está associada a uma energia de movimento. E ela é sempre calculada por essa forma. Então vamos fazer um exemplo bem simples, basicão mesmo, que diz o seguinte: calcule a energia do corpo de 10 kg que se desloca a 20 metros. Então é bem simples. A minha energia cinética ela depende da massa e da velocidade. Se a minha massa é 10 kg e a velocidade é 20, então vai ficar 10 vezes 20 ao quadrado. Simples. Então vai ficar 10, 20 ao quadrado, 400, dividido por 2. Ou seja, vai ficar 4.000 dividido por 2, 2.000. Então significa que para eu poder pegar um corpo de 10 quilos e atribuir uma velocidade de 20 metros por segundo a ele, eu gasto de energia 2.000 joules. Tudo bem? Tranquilo? No nosso outro caso aqui, a gente tem a energia potencial gravitacional. Então lembra, a gente viu três energias. Uma associada à velocidade, uma associada à altura, que é o que a gente está vendo agora. Então a energia associada à altura, ela depende de três fatores: da altura, da massa e da gravidade. Né? Uma coisa vai ser eu levantar um bloco de 50 quilos aqui ou levantar esse bloco de 50 quilos na Lua. E a outra coisa é subir 1 metro com ele ou subir 50 metros. Vai fazer diferença? Então a energia potencial gravitacional ela lida com a massa, com a gravidade e com a altura. Então, exercício simplesão para a gente poder fazer e entender. Qual é a energia que eu tenho que ter de um corpo de 5 quilos quando eu levanto a uma altura de 2 metros?
Então eu sei que a energia que vai estar associada é uma energia de altura, então eu vou dizer que essa energia é uma energia potencial gravitacional, massa vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, a massa do meu corpo ela é 5 quilos, a gravidade ela é 10, a minha altura 2 metros. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Multiplicando esse cara aqui, eu vou ter 5 vezes 10, 50, vezes 2, 100 joules. Então, para eu pegar 5 quilos e levantar 2 metros de altura, eu gasto 100 joules de energia. Certo? Um outro tipo de energia que a gente tem, ou seja, são três. Ó. Uma velocidade, uma é a altura e a outra é associada a uma mola. Ou seja, o que é uma mola? Mola é qualquer material que se deforma. Então, não necessariamente é uma mola. Se eu pegar, por exemplo, essa régua aqui, ó. Se eu desloco ela para trás, ó, ela volta para a posição inicial. Ó. Funciona como uma mola. Então, quando eu desloco e deformo ela, ela está acumulando uma energia. E a tendência dela é ela voltar. Tudo bem? Então, quando a gente fala de uma mola, basicamente está falando de qualquer coisa que se deforme. Né? Ou seja, eu pego uma folha e volto. Né? Aqui, ó, eu tenho uma folha, ela está dobrada, ela voltou à posição normal. Então, eu tenho uma energia potencial elástica. E esse cara ele vai ser analisado pelo kx ao quadrado sobre 2. O que isso quer dizer? K é a nossa constante elástica, x ao quadrado é a nossa deformação e dividido por 2. Quem é a constante elástica? Constante elástica é uma propriedade que depende do material. Ou seja, se eu estiver deformando ali um papel, se eu estiver deformando uma barra de aço, né, cada um vai se comportar de forma diferente. Então, quem vai dizer esse comportamento diferenciado vai ser aí a nossa constante elástica, que é a propriedade do material. O outro cara que a gente tem é exatamente o nosso X, que é a deformação. Então, imagina que eu tenho uma mola convencional. Se eu estico essa mola 10 centímetros, vai fazer diferença se eu esticar 20, se eu esticar 30. Então, o quanto eu estico vai fazer diferença para ela. Tudo bem? Então, tanto faz se eu estico ou comprimo. Vai dar no mesmo, tá bom? Então, aqui eu tenho um exercício simples para a gente fazer agora. Calcule a energia associada a uma mola de constante K igual a 200 Newton por metro quando deformado 20 centímetros. Então, eu já sei que essa energia é uma energia associada a uma mola. Então, eu vou dizer que essa energia é uma energia potencial elástica. Tudo bem? E aí, quem seria esse cara? O meu K seria minha constante elástica. Repara que aqui ó, ele me dá em Newton por metro. Então eu não posso utilizar esse cara em 20 centímetros. Eu tenho que converter esse cara para metro. Então por isso que eu vou colocar aqui 0,2. 20 centímetros representa 0,2 metros. Tudo bem? Então vai ficar 200. 0,2 é 0,04. Tá? Dividido por 2. 200 vezes 0,04, 2 vezes 4, 8. Eu tenho que andar com a vírgula duas casas para a direita e duas para a esquerda. Então, eu obtenho 200 vezes 0,04, exato, 8, certinho. Então, dividido por 2, 4 joules. Então, eu gasto 4 joules de energia para puxar esse corpo de um lado para o outro. Tudo bem? E aí, seguindo a analogia, nós temos o seguinte. Rapidinho, correio chegou. Então, basicamente, a gente vai estar lidando com três tipos de energia. Uma energia vai estar associada a uma deformação da mola. Outra energia vai estar associada a uma altura. E a outra energia vai estar associada a uma velocidade. Acontece que a energia ela se conserva. O que eu quero dizer com se conserva? Então, vou até botar aqui e criar um novo slide. Eu posso dizer que a energia que eu tenho antes é igual à energia de depois.
Ou seja, a minha energia mecânica, ela é uma soma daquelas três energias. Então, como que eu calcularia esse tipo de sistema? Basicamente, eu vou analisar o meu sistema antes, vou ver que tipo de energia esse cara tem antes, e vou analisar meu sistema depois, e vou ver que tipo de energia esse cara tem depois, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo simples. Vamos pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó, nessa figura. Repara que nesse desenho, ele estica a mola ela vai se deformar, e aí conforme ele solta, a bolinha ela adquire uma velocidade. Tá vendo que a bolinha adquire uma velocidade? Então vamos botar um exemplo bem simples. Então, qual a velocidade máxima de uma esfera de 5 kg quando acoplado a uma mola, ela se deforma? Bota aí, 50 centímetros. Dado K igual a 100 Newton por metro. Então, repara aqui como a energia se conserva. Eu estou usando a figura aqui que eu tenho do lado para poder comparar o meu sistema. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu peguei uma bola, está acoplado uma mola, estiquei ela, e aí eu vou soltar. No processo que eu solto, ele vai se mover e vai adquirir uma velocidade. E eu quero saber que velocidade máxima esse cara vai ter. Então, repara que eu tenho duas situações. A primeira situação é quando eu estico a mola, e a segunda situação é quando essa mola ela se deforma, né? E basicamente ele adquire maior velocidade. Então aqui eu tenho duas situações. Então vamos analisar o que eu tenho aqui no meu sistema. Então eu digo que a energia de antes é a energia quando a mola está esticada. Ou seja, quando eu estico a minha mola, eu vou ter uma energia associada a esse processo. Então, estiquei ela. Tudo bem? Então, como eu estiquei essa mola aqui, ó, seria mais ou menos essa situação aqui, eu não tenho velocidade, certo? Porque eu estiquei ela, parei e soltei. Pum. Então, a energia de antes, ela é uma energia potencial elástica. Tudo bem? Já a energia de depois, ela vai ser uma energia onde ele tem só velocidade. Como eu quero a velocidade máxima, tem que ser exatamente no ponto onde ele tem se movendo mais. Ou seja, a mola já não está mais implicando, já não está mais atrapalhando ele. Certo? Então eu posso pensar como se estivesse comprimindo uma mola. Pensa no pinball. Você estica a molinha, ela comprime, você solta a bolinha, pum, ela vai embora. É a mesma coisa que eu tenho aqui. Então a energia que eu vou ter depois, a única energia que eu vou ter é uma energia cinética. Ou seja, uma energia de movimento, né? Porque eu não tenho mais altura e eu não tenho mola mais acoplada. E aí qual é a grande sacada? A energia ela se conserva no meu sistema. Como ela se conserva, eu posso dizer que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Certo? Então a energia de antes é igual à energia de depois. E aí eu vou ter o seguinte: qual é a fórmula da energia de antes? Então a fórmula que eu vou ter na energia de antes é a energia potencial elástica, que é o nosso Kx ao quadrado dividido por 2. E qual é a energia que eu vou ter depois? É uma energia associada à velocidade, que é exatamente quem? O nosso mv ao quadrado dividido por 2. Opa! Então, repara que eu igualei a energia que eu tinha antes com a energia que eu tinha depois. Eu posso ter mais de um tipo de energia, sem problema nenhum. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu posso simplificar esse sistema.
Repara que aqui eu vou deixar para fazer essa conta no próximo slide, que aí fica mais fácil. E aí eu tiro a figurinha ali e boto aqui do lado. Então vamos lá. Então, ó, eu vou tirar o 2 aqui da minha equação, porque ambos estão sendo divisíveis por 2. E eu vou substituir. Então vai ficar kx ao quadrado, kx ao quadrado igual a mv ao quadrado. O k representa 100. O x é o quanto eu deformei a mola. Lembra que a deformação tem que estar em metro? Né? Ali 50 centímetros vai virar 0,5 metros. Tudo bem? A massa da bola é 5 e aí eu quero achar a velocidade. Então vamos lá. 0,25 ao quadrado vai dar 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. Esse cara vezes 100, ele vai dar 25. Então, passo 5 para o outro lado. Jogo a raiz quadrada. Então, a raiz de 5. Quanto que vai dar a raiz de 5? Deve dar 2, alguma coisa. 2,23. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que eu comprimi a mola. Então, imagina ali, eu peguei uma mola, comprimi ela 50 centímetros e coloquei uma bolinha de 5 quilos. No momento que eu solto essa mola, a bolinha vai se desprender da mola e ela vai começar a se mover para frente. Nesse processo que ela se move para frente, ela vai obter uma velocidade de 2,25. Então repara que eu conservei minha energia. Ou seja, a energia ela se transformou em um tipo em outro. Então, basicamente, a energia se transformou em outra energia e é essa a ideia. Ou seja, eu vou analisar uma situação onde eu tenho uma energia, analiso outra situação onde eu tenho outra energia e aí eu resolvo meu sistema. Tudo bem, gente? Então, basicamente, esse é o conceito da aula que a gente tem hoje. Tudo bem? E nós iremos continuar essa aula na próxima. Aí na próxima eu vou tentar explicar um pouquinho mais avançado, né? Vou explicar tudo de novo. Vai ter uma atividade para a próxima aula. E aí a gente segue nossa vida. Certo, gente? Então terminamos por aqui. Até a próxima. Falou!